o senhor já contou certa vez também uma tentativa que teve contra o senhor, de que o senhor estava diminuindo a velocidade do carro, realizando a frenagem ali, e os meliantes também foram reduzindo a, a, a velocidade do carro. E o que me intriga nessa situação é que é uma ação por parte dos marginais que não é esperada pela gente. O senhor até comentou nessa situação aí que o senhor falou, em tese ali, o senhor efetuando o disparo contra eles, era para eles terem se evadido. E, na verdade, eles diminuíram, buscando, teoricamente, ali, sem saber o que estava acontecendo, mas um confronto ainda mais apurado, porque a proximidade estava diminuindo entre o senhor e eles que seriam os oponentes. É, como é que a gente consegue, como é que o senhor conseguia ter um reflexo de se manter tranquilo nessa situação, né? Queria que o senhor narrasse mais ou menos para a gente o que aconteceu, de algo que não era esperado, o senhor já estava reagindo, né, a uma situação que na normalidade não ocorre, mas ainda assim, dentro daquela anormalidade, ainda teria um plus, que era uma reação por parte dos marginais que não era esperado pelo senhor. Bem, eu sempre gostei de ser polícia. Até quando eu era moleque, o meu pai comprava na época um kit para mim, para o meu irmão, e na época as crianças onde eu morava, todas elas tinham revólveres que eram réplicas, coisas desse tipo, né? Eu tinha um kit do Ringo, e o Ringo tinha um revolvão bonito, que era uma réplica, tipo um 38 cano longo, né? Eu gostava de ser policial desde aquela época. E, então, assim, a visão e o tino eu tinha a minha vida inteira. E tinha uma época que eu não tinha dinheiro para andar de carro todo dia, né? E eu pegava ônibus torcendo para ter um assalto no ônibus. Eu atirava muito bem, sempre atirei muito bem. E não tinha nenhum condão ou expectativa de ferir nenhum inocente. E não pegava ônibus só para ter assalto. Pegava ônibus porque não tinha dinheiro. Era meio de locomoção. É meio de locomoção. Não tinha dinheiro para ir trabalhar todo dia de carro, embora eu tivesse carro. Se eu fosse todo dia de carro, ia faltar para alguma coisa, principalmente para minha família, que eu já era casado e tinha filhos naquela época. E sempre andei armado e não ia deixar de andar armado só porque tinha assalto aonde? Pelo contrário. Então, eu sempre vi maldade, sempre gostei de analisar coisas e as pessoas. Eu fico olhando para as pessoas, vendo o que elas fazem, o que elas deixam de fazer, como que elas se comportam, e eu gosto disso. Então, um belo dia, eu estava indo para Petrópolis, estava até entrando de férias, indo para Petrópolis, com um fuzil da unidade, que era um M4, para poder, estando de férias, identificar que tipo de pane nós tínhamos relatos frequentes na unidade, em razão da utilização de de um determinado cartucho de 223, que era um soft point. Lá nos idos de... Eu não era comandante ainda, eu era subcomandante da unidade. Lá nos idos de 2002, 2001, 2002, tinham muitos relatos na unidade, nas patrulhas das companhias de serviço, de operações, que faziam disparos, o camarada corria, tinha certeza que tinha atingido, o camarada corria, e outras vezes, no stand, você fazia o disparo, você identificava no alvo o projetil do 556, batia de lado. Então, eu precisava entender que fenômeno era aquele que acontecia. E levei esse fuzil comigo para poder, no dia seguinte, ir em Petrópolis, que tem um stand lá, ter tempo de analisar. Porque na unidade é difícil você se dedicar um dia inteiro a um fenômeno desse. Bem, num determinado momento, eu estava trafegando na Washington Luiz por volta das 22 horas,
na direção de Petrópolis. E estou vendo, depois que eu passei a entrada da Rio Magé, vi que tinha um carro me acompanhando. Eu estava, por exemplo, a 80 quilômetros, um carro a 80 quilômetros naquele momento Com uma era velocidade estranho, baixa. até porque os carros que me ultrapassavam e iam embora, desapareciam. A 100, 110, 120. Existia uma coisa na época que era a resenha da segunda sessão. Era a coletânea de reportagens policiais que a segunda sessão fazia a partir dos jornais que ela comprava para a unidade e ali recortava todas as matérias relacionadas à atividade policial. Eu lia a resenha e sabia que, por exemplo, ali na Washington Luiz, nós tínhamos, naquele momento, havia uma quadrilha que roubava as pessoas dessa maneira. Abordava em deslocamento, sob qualquer argumento, e depois liberavam as pessoas, levavam as pessoas até caixas eletrônicos, como aconteceu uma semana antes. Um casal que estava iniciando lua de mel, esse casal foi abordado na subida da Rio Petrópolis. Os delinquentes, os mesmos, que me tentaram um assalto, esses delinquentes levaram o casal até a Zona Sul e fizeram saques em caixas eletrônicos. No meu caso, possivelmente fariam a mesma coisa, né? Então eu estou vendo um carro me acompanhando, e ele veio gradativamente se aproximando. Isso eu olho e falo assim, porra, é assalto. Me preparei para o assalto. Estava com uma pistola na minha mão, aguardando. Embora o fuzil estivesse do meu lado, eu estava com uma pistola na mão, era a arma que eu poderia, naquele momento, reagir. E não vou ficar correndo de vagabundo. Nunca pensei em correr de vagabundo. Vagabundo existe para a gente ter a oportunidade de encontrar, tentar a prisão do delinquente. Então, o carro veio se aproximando gradativamente, eu estou olhando pelo retrovisor, falei, só pode ser assalto, não tem outra. E aconteceu. O que eu estava desenhando na minha cabeça, ele aconteceu. Ou seja, o carona, que estava ao lado do motorista, né? Ele estava já com meio corpo do lado de fora, com um revólver na minha direção, e expressou a seguinte frase: polícia, perdeu. Você chegou a ouvir isso? É claro, polícia, perdeu, estava do meu lado. Polícia, perdeu. Eu vi que tipo de carro era, estava escuro, mas pelo menos 2 pessoas tem que ter naquele carro, né? Mesmo na escuridão, dava para ver que tinha outras pessoas no banco de trás. O meu carro era melhor do que o deles. Eu dei uma catucada no freio, ele passou um pouquinho à frente e eu comecei a abrir fogo neles. Fui fazendo fogo e varrendo o carro inteiro para poder tentar atingir o maior número de pessoas, porque todos ali estavam embarcados com um único objetivo: cometer crime. Então todos são delinquentes. É dessa maneira. E fui varrendo o carro. Bom, para resumir a história e respondendo a pergunta, por que eu estava freando e eles freando ao mesmo tempo? Porque depois, quando acabou a munição desse meu carregador, que também era uma pistola 45, eram 15 tiros, eu voltei para dentro do carro, eu tinha um fuzil e mais 2 outros carregadores. Mas é o carro que ficou todo esburacado. E os seus ocupantes já gritando no interior, eles saíram devagarzinho e pegaram uma pista lateral, a Washington Luiz, perto do atual Frango Assado, e
desapareceram. Eu fiz contato com a minha unidade, fiz contato com a sala de operações do 15º Batalhão, informando a ocorrência. Sabia que na frente tinha um destacamento do 15º Batalhão, num posto de gasolina. Fui até lá, falei com o sargento preparou a guarnição dele e, pelo relato, eles falaram, olha, vamos no posto de saúde em Parada Modelo. Já sabiam de tudo, né? Como funciona, por onde esses delinquentes correm quando naquela situação se ferem, etc, etc. E por ali só podia ser a Parada Modelo. Chegando na frente desse posto de saúde, tinham 2 camaradas passando na frente do posto, os policiais pararam a viatura, que já iam parar ali mesmo, mas eles pararam na frente do posto e abordaram esses 2 camaradas. E falaram, porra, os caras estão feridos. Aí, gradativamente, aquele interrogatório técnico, eu vi numa ruazinha ao lado do posto de saúde o veículo que eles estavam utilizando, identifiquei que era o mesmo veículo, furado. Dentro do posto de saúde tinham 2 delinquentes sendo atendidos. Esses 2 já estavam ali querendo, na boa gíria, entrar ou sair no pinote. E qual era e por que eles estavam menos feridos? E depois tentando fazer uma leitura e entender todo esse cenário. Um deles era o motorista. Levou um tiro no nariz. Logo um dos primeiros tiros no nariz. Ainda do primeiro carregador ainda. Isso. Atravessou, pegou no nariz, arrancou um pedaço do nariz dele. E eu fazendo a leitura completa da ocorrência, né? Para poder entender tudo. Porra, e como é que o cara vai freando em vez de acelerar? É porque ele deve ter arriado, essa minha dedução. Ele arriou para não levar mais tiro. E foi exatamente isso, porque no banco dele tinha mais 2 impactos, o encosto do banco dele, 2 impactos. E ele não tinha tiro nas costas. Então está confirmado que ele se abaixou e automaticamente, sem querer, ficou freando. Ou ele foi freando porque não queria bater em algum lugar. Sim. Foi freando. Mais exatamente, né? E o que estava atrás dele teve um tiro no punho, porque devia estar com a mão sobre a perna, levou um tiro aqui no punho da mão direita e um tiro na bacia, na parte superior da perna, né? Esses foram, assim, ferimentos mais leves. Os outros 2 que estavam do lado direito é que ficaram como mais ou menos uma barreira humana entre eu e esses outros 2 do lado esquerdo, que levaram mais tiro entre eles, né? Então, essa foi a situação. Por que ele estava freando? Porque levou um tiro no nariz e tentou se safar.